Oi, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade à nossa série de 49 óleos essenciais. Esse é o quinto óleo essencial, a quinta semana, onde eu vou falar da pimenta rosa, que é um óleo essencial brasileiro também. Nós tivemos nas semanas anteriores, para quem não acompanhou, só fazendo uma rápida retrospectiva, eu comecei com óleo essencial de mirra e fiz dois vídeos. No primeiro eu falo um pouco sobre as propriedades desse óleo essencial e no segundo vídeo da semana eu faço um exercício de sintonização com essa frequência, com aquilo que ele traz na psicoaromaterapia. E aí, nessas 5 semanas, nessas 4 semanas anteriores, então fechamos um mês de vídeos e de trabalho terapêutico. Para quem está acompanhando, eu vou fazer um link, né, de um processo, daquilo que a gente veio instigando com cada um dos óleos essenciais. Então, lá na primeira semana com o óleo essencial de mirra, a gente resgatou ali um aspecto um pouco mais profundo, um óleo sagrado que é mestre, que traz todo um ensinamento como uma sábia mesmo, né? A mirra sendo aquela guia para abrir o processo e, digamos assim, conduzir dentro daquilo que cada um precisa acessar. Então, foi a primeira semana usando o óleo essencial de mirra, uma professora conduzindo um processo, conectando também com um propósito, que é algo muito ligado à mirra. Depois, na segunda semana, a gente viu o Eucaliptus citriodora, que nos trouxe, assim, dentro da sua sintonia, um banho refrescante, ao mesmo tempo acolhedor, trazendo mais uma nutrição emocional. Então, isso dentro da psicoaromaterapia foi o que a gente trabalhou no exercício de sintonia. Na terceira semana, entramos com o breu branco. E o breu branco, ele traz um convite de cura mais profunda. O breu branco é feito o óleo essencial de breu branco é extraído de uma resina que vem da seiva ali do centro, do cerne, do tronco da árvore, uma árvore amazônica aqui do Brasil. Então, ele trouxe para a gente esse resgate de algo bem mais profundo para cicatrizar, sejam feridas, traumas emocionais, aquilo que a gente tem que muitas vezes nem está claro, a gente não tem acesso consciente, então ele vai nesse lugar mais profundo, onde tem ali uma ferida, um trauma, um machucado, que precisa cicatrizar e também nos dá coragem para um próximo passo, para a gente enfrentar algum medo, para a gente passar algum desafio. Então o breu branco chegou nesse momento aí na terceira semana. Na quarta semana, que foi a semana anterior, nós trabalhamos a erva baleeira. A erva baleeira nos trouxe aquele convite para abrir uma porta, para abrir algo novo, realmente encarar de um jeito mais leve, mais descomplicado, mais simples, mais entregue no sentido de confiante, né? Então, abrir porta para o novo, confiar e ter aquela leveza para seguir em frente. Então, foi uma sintonia com esse convite de se preparar para algo que agora a Pimenta Rosa, nessa semana, traz uma intensidade, um impulso para fazer acontecer, para realmente colocar em prática, para trazer um movimento para se concretizar na vida de cada um. Então, quem fez aqui, quem acompanhou essas 4 semanas anteriores, esse primeiro mês dessa nossa sequência, e acessou um pouco desse convite de cura que cada um dos óleos essenciais traz na psicoaromaterapia, e que foi a minha proposta aqui, a gente não só conhecer a propriedade do óleo essencial, não só trabalhar ali com o aspecto de propriedades, características, enfim, conhecendo cognitivamente aquele óleo essencial, mas sim trazendo também uma experiência. Então, o vídeo de sintonização com o óleo essencial, ele convida para a gente ter uma experiência prática com aquele caminho de cura que o óleo essencial nos traz na psicoaromaterapia, seja pelas suas propriedades e componentes químicos, enfim, e todas as suas aplicações já conhecidas dentro da aromaterapia, seja pelo aspecto vibracional, que também cada um pode sintonizar tendo o óleo essencial em mãos ou não. Eu sempre, quando faço o exercício, eu uso, né, no caso, a fitofativa, o óleo essencial, pingo uma gotinha ali na fitofativa e faço o exercício de inalação consciente, sem encostar, nunca encostando o óleo essencial na pele, né? Ele pode trazer uma reação, uma alergia, uma sensibilidade, então a gente nunca encosta, nunca coloca puro na pele, mas a gotinha ali pura, assim, no papel olfativo, a gente vai inalar. Então essa é a proposta dessa série, estou fazendo uma pequena retrospectiva, porque hoje nós entramos na quinta semana
Vou usar aqui o óleo essencial de pimenta rosa. Nesse vídeo eu vou falar das propriedades e no próximo fazer o exercício de sintonização, ele vai ao ar ainda essa semana. Então te convido a conhecer esse óleo essencial, que é um óleo essencial brasileiro. Ele é extraído do fruto, então a gente tem a destilação a vapor dos frutos. A pimenta rosa, a gente pensa, é um condimento, né, um tempero, é uma semente. Não, é um fruto desse arbusto que também é chamado, esse arbusto arvoreta, né, que pode atingir até 15 metros, mas ele também é chamado popularmente de aroeira pimenteira, aroeira vermelha ou aroeira mansa. Então, é uma espécie natural aqui do Brasil, mas também tem no Paraguai, no Uruguai e na Argentina, então aqui na América do Sul. E no Brasil ela é encontrada em pelo menos 15 estados, então ela tem biomas, ela tem essa ocorrência em biomas da Mata Atlântica, da Caatinga, do Cerrado, da Savana Florestada, que é o Cerradão, e do Campo Cerrado. Então, esses pequenos frutos arredondados, vermelhinhos, né, eles variam na coloração também, tanto daquele vermelho vivo até um rosa forte. E são, então, utilizados como condimentos e trazem um sabor picante, diferente da pimenta preta. E isso é interessante, porque quando a gente olha a pimenta rosa na aromaterapia, na psicoaromaterapia, e compara com as propriedades, até com os componentes químicos, e com aquilo que a pimenta preta trabalha, são distintos. Então, e o aroma também é distinto. Então, é interessante conhecer a pimenta rosa nas suas particularidades. Bom, com relação às propriedades, a gente tem alguns componentes majoritários, né? A gente tem aqui o alfa-pineno, delta-3-careno, o alfa-felandreno, o mirceno, que são todos monoterpenos, e eles trabalham aspectos distintos, mas pertencente a esse mesmo grupo de componentes químicos, de famílias químicas dos óleos essenciais. Eu vou falar um pouquinho depois também desses componentes, mas antes falar de algumas propriedades que esses componentes também trazem e que a gente conhece, seja por pesquisa, seja pela experiência clínica, do óleo essencial de pimenta rosa. Então, tem uma pesquisa brasileira que avaliou a atividade antibacteriana desse óleo essencial contra 10 espécies de bactérias de origem hospitalar. Então, se mostrou aí com um resultado antibacteriano muito efetivo. Também tem atividades antifúngicas, nesse sentido de proteção, então, né, de fungos e bactérias, é uma propriedade desse fruto da pimenta rosa, e que o óleo essencial traz também na sua composição. Também tem alguns outros componentes que trazem efeito antioxidante. E aí, falando desses componentes, a gente tem o majoritário, que é o alfa-pineno, em torno de 28% de alfa-pineno, é um monoterpeno, ele tem um aroma mais verde e uma ação anti-inflamatória bem significativa. Também esse componente, né, o alfa-pineno, foi estudado reduzindo alguns danos de casos de pancreatite, também efeito antitumoral como câncer de pele, próstata, mama, pulmão e fígado. Então, o alfa-pineno, ele é o componente majoritário, em torno de 28% é um monoterpeno. Tem também o delta-3-careno, em torno de 13%, que é um monoterpeno com um aroma um pouco mais de pinheiro verde, assim, um pouco mais fresco. Tem um toque levemente adocicado e cítrico. Então, quando a gente inala o óleo essencial de pimenta rosa, ele tem uma leveza, ao mesmo tempo um aroma levemente adocicado e picante. Então, ele é muito apreciado na perfumaria também, na perfumaria botânica. Depois, os outros componentes aqui majoritários, em torno de 11% alfa-felandreno, que aí já tem também um aroma mais apimentado e levemente mentolado, e uma capacidade de aumentar a imunidade. Então, a gente também pode pensar nesse aspecto do aumento da imunidade usando esse óleo essencial, e 10% de mirceno, em torno de 10% de mirceno, que é um monoterpeno um odor um pouco mais balsâmico. Ele remete até ao plástico se a gente inala só o mirceno separado. Claro que quando a gente fala de um óleo essencial, ele é uma sinergia de componentes, e sempre a soma vai ser mais do que esse todo, esse conjunto que se forma é muito maior do que a soma de cada uma das partes. Então, a gente não vai olhar o componente isolado pensando que ele está trabalhando só aquilo ali. No momento que ele está combinado com os outros, ele cria uma sinergia
e vai ter um efeito sinérgico também, vai ter uma, vamos chamar assim, uma inteligência, né? Que a própria natureza a gente conhece até mesmo estudando as próprias plantas e a origem dos óleos essenciais. Depois vai ter ali em torno de 10% de limoneno, que também é um monoterpeno, daí já tem um aroma bem mais cítrico, a gente vai encontrar o limoneno em outras óleos essenciais de outras frutas também, com as suas propriedades, então ele tem uma capacidade de metabolizar, de dissolver, ajuda a hipersensibilização do receptor de dopamina, então ajuda também no sentido de ser promissor para dependências, às vezes ajudar a combater algum vício, alguma compulsão. Depois 6% de germacreno, 3% de beta-cariofileno, que são sesquiterpenos com aroma um pouco mais amadeirado. Então ele tem aí um equilíbrio, né, entre monoterpenos predominantes e alguns sesquiterpenos trazendo no uso dentro da psicoaromaterapia e também da própria da própria percepção do aroma, algo muito leve, estimulante, porque tem ali uma picância, mas também tem uma doçura, e ele nos instiga, ele é considerado o óleo da manifestação, então ele nos instiga a colocar em prática, a agir, a ter movimento, a ter impulso, coragem, e ao mesmo tempo com um relaxamento, com uma descontração. Então, é muito assim, ativando o poder pessoal, ele trabalha muito nesse sentido de manifestação. Então, ela traz firmeza, força de vontade, autoconfiança. Às vezes, a gente está se vendo ali como vulnerável, como frágil, como inseguro, e usando o óleo essencial de pimenta rosa consciente, nessa forma de inalação consciente, de buscar reforçar esse aspecto dentro da personalidade, das características do comportamento, ele auxilia muito a promover, então, essa liberação emocional. Então, com isso, pode ajudar, então, a aliviar angústias, bloqueios, medos, compulsões, tristeza, própria raiva, apego, ciúme. Então, ela vai trabalhar nesse sentido de equilíbrio com firmeza e ajuda a desbloquear. Então, ela também vai favorecer o poder pessoal nesse sentido de manifestação, de mudança, de realização, de impulso. Se a gente falar, por exemplo, em elementos, né, dentro dos 4 elementos, estaria ligado ao elemento fogo, mas também ao elemento, de alguma forma, o elemento terra, que é o elemento de concretização. Então, te convido a conhecer esse óleo essencial, conhecer as propriedades desse óleo essencial. Se tiver acesso ao próprio óleo essencial, quiser usar, no próximo vídeo eu vou fazer um exercício de visualização ou de sintonia com esse óleo essencial. Eu te convido a experimentar, né? Então, se não tiver o óleo essencial aí, experimenta mesmo assim o exercício, entra nessa frequência, te permite fazer esse trabalho e, quem sabe, já acessar um pouco do convite de cura que esse óleo essencial traz. Essa é uma proposta, então, de 49 óleos essenciais, a gente está aqui na 5ª semana, e se não teve a oportunidade de ouvir, de acompanhar os anteriores, eles estão todos aqui liberados de forma gratuita no meu canal, é só assistir, acessar, enfim, e se quiser rever também, ou deixar algum comentário, alguma pergunta, a gente segue conversando por ali, tá? Através dos comentários, eu posso também te dar algum retorno. Um abraço e até o próximo vídeo.